Salve galera, mais um Foco. Hoje eu resolvi visitar o Sintep, né? Passaram os dias aí do Dia do Professor, muitas comemorações, avaliações, né, no Brasil todo. E esse papo eu já queria bater aqui com essa galera. Tem o professor Jefferson, professor Didi, e a gente vai tocar o programa aqui, tirar algumas curiosidades, ver como é que tá a organização, o que os professores de Abaetetuba têm feito, né, têm almejado. De início, né, como já havia avisado, a gente precisa de uma música para tocar o programa. Já pensaram numa música? Sim, a princípio a Coração de Estudante. Legal. Tem algum motivo para isso? Não, é porque a gente discute assim, o professor é o eterno estudante. Então, beleza. Rola o Coração de Estudante. Galera, desde o início do ano, eu estava querendo vir aqui no Sintep gravar e a gente conversou, né, com os professores. Não vamos deixar para perto do Dia dos Professores, e não deu certo, né, pela quantidade de atividades que tinha nesse período, 2 semanas atrás, e hoje a gente conseguiu, né, conversar um pouquinho. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Como eu falei, faz um tempo que a gente gostaria, né, de visitá-los. E eu queria saber um pouquinho da história do Sintep, né? Eu sempre pude acompanhar, para quem me conhece, sabe, minha família é de professores. O professor José, meu tio, né? A minha relação dentro da educação, ela é muito forte. Mas sua mãe é professora? Minha mãe é professora, minha esposa, minha irmã, todo mundo. Eu sou professor também, né? A gente tem sofrido. E eu queria saber um pouquinho da história do Sintep, há quantos anos existe, como é que, quem fundou, a gente tem esses dados? sim, a princípio, em 1980 ainda, você sabe que estávamos saindo da ditadura, né? E aí começaram a haver insistência por parte, diria assim, insistência por parte dos trabalhadores da educação, naquela época os professores, em montar um movimento, uma organização, porque antes todos eram proibidos. Aí na medida que a gente foi rompendo com a ditadura militar, os professores foram insistindo em se organizar em associações, porque não podiam, naquele momento, se organizar em sindicatos. Certo. Em Belém, teve um movimento em 79, por exemplo, onde os professores que tentaram iniciar uma organização, uma associação, foram demitidos, perderam o emprego e o movimento declinou. Abaetetuba, em 80, um grupo de professores se juntou e começou a organizar, fazer um movimento, e criaram então a ASBEPA, a Associação Beneficente dos Professores de Abaetetuba. Era uma associação. Associação. Seja que vocês lembram quem era essa galera aí? naquele primeiro momento, nós tínhamos o professor João Araújo, que inclusive esteve aqui com a gente na inauguração desse espaço, que foi o primeiro presidente da ASBEPA, professor Ataíde, professor Luiz Lopes, Miriquinho, professor Miriquinho, Acho que é de Quinha, professora Diquinha. Me lembro agora, mas foi fácil, o movimento, a necessidade naquele momento de estar começando a discutir a sua situação. Vocês sabem que naquela época lá, o professor, para ganhar um salário mínimo foi difícil. A luta para professor ganhar salário mínimo foi em 80. Eram cargos efetivos já? Existiam concursos públicos? Já. Na realidade, eu acho que nem era através de concurso, né? O pessoal Era contrato. Era contrato, mas esse povo foi se efetivando mesmo, e daí começou. Eu era estudante, é bom que se diga isso, bem. Mas desde estudante a gente já. Eu ia perguntar, vocês quando estudantes apoiavam as causas dos professores? A gente estávamos organizados. Nós começamos a nos organizar em Grêmio Estudantil. Eu quero te dizer que aqui no estado do Pará, a primeira escola a realizar a eleição direta para a direção de escola
foi o Colégio São Francisco Xavier. E eu votei. E aconteceu isso em função, claro, nós tínhamos lá um quadro docente muito forte, mas nós estávamos organizados em Grêmio Estudantil. Legal, então podemos dizer que o estudante ele ajudou bastante nesse processo. Lá dentro. Um pouco depois, a gente criou em Abaetetuba a UESA. A UESA era a União dos Estudantes Secundaristas de Abaetetuba. E na realidade era muito forte o movimento estudantil, ele participava ativamente da luta, porque a gente entendia que não era uma luta de professor. A gente entendia, como entende hoje ainda, que a luta é pela educação. Né? Quando a gente consegue se fortalecer com o trabalho da educação, a gente tem consciência de que a gente vai fortalecer o processo de educação também. Que a ASBEPA, ela foi o surgimento da criação da ASBEPA foi fundamental para o que nós temos hoje, porque naquele momento pouquíssimos professores da rede estadual que atuavam aqui no município tinham licenciatura. Boa parte dos professores, sobretudo de primeira a quarta, obviamente, e mais das ilhas da estrada, só tinham até a 8ª série. Então eram professores leigos que a gente chamava. E quando se estruturou a ASBEPA, não era somente uma luta em defesa de salários melhores, mas também foi feito todo um trabalho, toda uma luta para garantir que os profissionais, que os professores pudessem ter formação para dar conta do trabalho em sala de aula. E eu vou te falar, foi a ASBEPA que conseguiu, inclusive com recurso estrangeiro, que teve apoio de fora, a ASBEPA conseguiu garantir o projeto Gavião aqui. Os professores vinham das ilhas, sobretudo, ficavam alojados no final de semana em escola como no São Francisco, e para poder estudar, para concluir, quem não tinha, para chegar até a 8ª série, para poder daí passar para o 2º grau, que na época se falava, ensino médio hoje, para passar para o 2º grau. E ao mesmo tempo que se fazia esse trabalho, a própria associação oferecer essa formação para os profissionais, toda uma luta estava sendo travada a nível de região, que nós temos aqui o Sintep regional, o Sintep regional do Baixo Tocantins. E esse regional do Baixo Tocantins vem de lá, que quando a Abaetetuba se organiza, faz a sua associação, os outros municípios também são motivados a fazer, mesmo os que não tinham, participavam daquilo que eles chamavam de encontro de educadores. Aconteceu uma vez a cada 2 anos o encontro de educadores. E lá eles tiraram um encaminhamento que foi muito importante, que foi travar uma luta a nível estadual para interiorizar a universidade. Porque era difícil para o jovem daqui, das cidades daqui, estarem morando em Belém para poder fazer o curso lá. E o resultado dessa luta é que a Universidade Federal do Pará, ela interiorizou seu trabalho, e não foi só com um campus aqui em Abaetetuba, que é o que nós temos, mas eles interiorizaram 5 campos, 5, aqui no Pará. Então beneficiou no geral. E o que é que nós tivemos? Daí para frente, os primeiros cursos ofertados, licenciaturas, porque era briga nossa, professores qualificados para fazer o seu trabalho. Eu digo briga nossa porque a gente era estudante secundarista na época. Mas aí você percebe a importância, né, cara? A importância as conquistas. Veja. Até hoje a gente colhe esses frutos, então. Nós somos, na realidade, nós tivemos 5 cursos ofertados: História, Letra, Matemática, Geografia e Pedagogia. Tudo pensado para a educação pública nesta região, na região do Baixo Tocantins. Eu recordo quando eu estava no ensino médio, eu estava no 3º ano ou no 2º ano, mas existia o PRISE na época, e houve uma grande greve. E se reunia na praça, né? Havia convite aos alunos participarem. E eu mais olhava, na verdade, porque eu não estava no 3º ano, mas eu no 3º ano falava: a gente quer apoiar, mas não quer perder o vestibular. E tinha que eram contra, né? Eu pude ver isso no apoio dos alunos.
Vocês acham que hoje os alunos e a sociedade, eu não estou falando de greve, só greve, que para mim é o último, né? A última instância dentro de uma negociação. Eu acho que hoje a sociedade apoia a luta dos professores, a luta da educação. Infelizmente, a gente, no decorrer do tempo, aí, a gente foi perdendo muito essa construção. Hoje, a Mictua, por exemplo, salvo engano, nós não temos grêmio estudantil nas escolas. Eu acho que agora os alunos começam a tentar se organizar novamente. Tem até um aluno do Basílio que vem aqui conosco, tentando se organizar, enfim. Então a gente foi perdendo isso, fruto até da própria sociedade que nós temos hoje. Há uma tendência muito grande em realmente estar destruindo os sindicatos, os movimentos estudantis, enfim. A gente percebe isso no país todo, né? Então, de fato, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande, uma barreira muito grande. A gente não tem conseguido esse apoio, até porque não é simples. O pai hoje pensa assim, né? Vai parar de uma semana a aula. O pai não consegue compreender, né? É o filho do trabalhador que vai ficar prejudicado, que fica fora da escola. A gente tem essa consciência. Então, isso foi em relação à greve. Mas, de um modo geral, de fato, nós temos dificuldade hoje. Quando a gente pensa nas mobilizações de professores, para quem, mesmo estando muito próximo, né, questão da família e tudo mais, cheio de professores, mas a gente percebe que não tem apoio da imprensa, né, não tem apoio de forma geral. Eu sei que existem as pessoas ali, algumas entidades que apoiam, mas de forma geral, a mídia grande, ela coloca como uma luta pelo dinheiro, né? E aqueles que são contra, geralmente falam assim, mas o professor ganha bem, o professor que tem moto, tem carro, né? Aquele professor que é concursado e tudo mais. E quem se aprofunda, ou pelo menos se aprofundar, mas conhece um pouquinho, percebe que não é uma luta por dinheiro, por salário, que já seria muito justo, na verdade, né? Que já seria muito justo, mas quem sabe não tenha realmente, né, essa motivação que ocorreu na década de 80. Então a sociedade acaba não sabendo, quem sabe até alguns funcionários, né, servidores públicos, não sabendo que essa luta não é só por dinheiro, mas sim por condição de trabalho. Né? A gente conversando umas semanas atrás, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, né? Ou pelo menos não estava muito claro na minha cabeça. O Sintep não luta pela somente condições de professores, e sim servidores da educação. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessas questões que saem um pouco da questão do salário. Né? E sim, luta pelos direitos dos educadores não, dos profissionais de educação, em todos os níveis. Né? O nosso sindicato é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará. Então, na realidade, o nosso sindicato não é de professor, é de trabalhador da educação. E a gente, embora o salário seja importante, e a gente não tem vergonha de dizer, não deveríamos lutar, né? Deveria ser natural o salário, enfim. Mas a gente não tem nenhum problema de dizer que luta também por salário, que é justo, né? Mas tem toda uma questão também, a própria formação. A gente luta pela qualidade na educação, condições de trabalho, que vai desde a estrutura da escola. Hoje, por exemplo, na Guaitetuba, nós temos escolas fechadas, porque não tem condições de funcionar. Municipais? Do Estado. Nós temos escolas do Estado fechadas, que hoje estão estudando em outro espaço alugado, porque não tem condições, a estrutura, olha só, a gente está falando da estrutura, do prédio. Né? O físico. Exatamente. Quando você vai então para a parte pedagógica, para essa parte de profissionais, né, de estruturação mesmo interna da escola, então aí mesmo é ruim demais isso. Então a gente luta, e alguns não compreendem isso, que a nossa luta, de fato, é por uma educação pública e de qualidade, para os filhos dos trabalhadores, né, que é mais importante. Porque o filho do trabalhador precisa ter esse espaço, precisa ter essa estrutura. A gente acredita que a educação ela pode transformar a vida das pessoas, ela transforma a vida das pessoas. Em relação aos atendidos pelo Sintep, o profissional, porque a escola é algo muito grande, né? Eu sempre gosto, eu lembro de São Francisco, aquele colégio imenso, cara, quase 2.000 alunos. E ali não são só professores, né? Nós temos pessoas que trabalham no apoio, vigilantes. Essas pessoas também são atendidas. Hoje a gente chama o nome, são os docentes
professores e os não docentes. Os não docentes são todos servidores. Eles se sentem assistidos pelo SINTEP? Muitos não. A gente tem feito um trabalho. Agora mesmo, o Didi participou agora há pouco do encontro de não docentes em Belém, entendeu? Porque a gente quer buscar isso, que os não docentes, os outros trabalhadores que não são os professores, que eles se sintam. Nós temos muitos filiados não docentes, eles vêm aqui conosco, a gente tem feito assembleias separadas, né? Porque existem outras que são idênticas, mas outras são algumas coisas diferentes de uma categoria e de outra, né? Mas a gente tem lutado para que eles se sintam representados por esse sindicato, porque é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Eu acho que isso é cultura, cara, mas independente da gestão, do governo, parece que nunca bate, né, cara? Sempre há né, a gente pôde passar, né, aqui em Abaetuba, no estado e no Brasil, partidos de direita, esquerda, se ainda pode se falar nessas divisões, e sempre há embate, né? Até porque são pessoas, cada um tem uma cabeça, cada um pensa de forma diferente. Hoje em dia, como é a relação do SINTEP com o governo? A gente parte de uma lógica. O Estado, nós vivemos uma sociedade capitalista e nessa sociedade o Estado é burguês. O Estado burguês tem a lógica neoliberal. A lógica neoliberal é de assegurar o Estado mínimo, ou seja, esse Estado não deve gastar com serviços essenciais. Ele tem que a cada dia se retirar disso. Aí como você tem a saúde, aí o investimento precário na saúde, e está aqui o exemplo concreto agora, com a mudança na lei, com essas reformas que estão sendo implementadas, a saúde vai ficar 20 anos sem investimento nela maior. Sem investimento na educação, quanto menos gastar com a educação, melhor, porque aí o Estado, como eu disse, se torna mínimo, gasta menos e passa a responsabilidade para o privado, que aproveita disso. Então você percebe na sociedade brasileira, aqui em Abaetuba, você percebe o público declinando, as escolas, como o Jesus falou, tem escola que está interditada, não pode funcionar, e o privado crescendo. Muito, né? Rapidamente, porque isso está seguindo uma lógica. Aí a nossa questão é, qual é a nossa relação com o Estado, com esse Estado burguês? Se a nossa luta é em defesa da educação pública, porque a educação é a única educação que o filho do trabalhador, aquele que naquela relação que ele tem lá dentro da fábrica, lá na fazenda, é uma relação de exploração, de dominação. Esse trabalhador então ganha mal, e muito mal, não vai poder ter opção. Ele não tem a escolha, eu quero colocar meu filho na escola particular, quero colocar meu filho na escola pública. Não, eu vou colocar meu filho na escola pública porque obrigatoriamente vou colocar meu filho na escola pública porque eu não tenho condições de colocar na particular. E aí esse menino vai ser depois o que vai substituir o pai, ou na fazenda, ou na fábrica, ou no comércio. E aí nós então, como temos um olhar diferenciado, nosso sindicato, a gente diz nosso sindicato classista, justamente porque foca a questão da dominação e da exploração que existe no sistema e que precisa ser combatida. Então nós precisamos empoderar esse estudante. Ele vai ter que ir para a fábrica, não vai ter saída. Vai ter que ir para a fazenda trabalhar como assalariado, mas ele vai estar empoderado. Ele vai ter construído de si uma consciência crítica do processo para poder reagir. É preciso que reaja. Então, quando se trata de a gente pensar assim, nesse contexto, não tem outra relação que não seja de combatividade ao Estado, porque é um Estado burguês. É um Estado que a todo momento vai estar impondo derrota aos trabalhadores, aos filhos dos trabalhadores, para criar favorecimentos ao capital. Tem duas questões bem práticas sobre essa relação no Estado e no município. No Estado, nós temos, hoje existe no país a lei do piso. A lei do piso ela foi instituída. A gente está desde 2015
sem o reajuste do piso, em relação ao Estado. O Estado não paga. A Justiça já determinou que se paga, o governo não paga e fica por isso. No município, ainda sobre a lei do piso, nós temos a hora-atividade. A hora-atividade é um espaço que o professor deve ter dentro da sua jornada para que ele se prepare, né? Para que ele não fique no final de semana lá na casa dele, enfim, que ele tenha dentro da jornada dele um espaço que é 1/3 para que ele possa preparar suas aulas, corrigir suas provas, se formar parcialmente, podendo ou não, preferencialmente dentro da escola, para as reuniões pedagógicas, até para que o aluno, naquele dia que se faça a reunião na escola, para que o aluno não vá embora para casa, que é o que acontece hoje. Para uma sexta-feira, aí o aluno vai embora, quer dizer, está dando direito de um e tirando direito do outro. Aí a hora-atividade, a gente tem desde 2009 a lei está posta, a gente vem brigando e não consegue estabelecer. Agora, neste momento, me parece que há uma luz no fim do túnel, que a gente vai conseguir implementar a hora-atividade no início do ano que vem, no início do ano letivo. Isso por quê? Porque a gente tem que correr pela justiça, Ministério Público, né? E aí tem uma força da lei que vem e diz, não, tem que implementar. Mas é uma coisa que já está estabelecida, é lei. A gente precisa. Então, essa relação com o governo, ela não é fácil, entendeu? Porque a gente, como o Didi colocava, né? A gente tem uma perspectiva, um objetivo. Me parece que os governos, eles têm outros objetivos, né? Que são realmente de enfraquecer esse trabalho. Eles querem cada vez mais sucatear. Quando esse Estado paga mal os professores, deixa as escolas sem reforma, não constrói novas escolas, não assegura professores de todas as disciplinas para os alunos, e esses alunos são filhos de trabalhadores. Então vamos seguir a lógica inicial que a gente vinha falando. Tudo faz parte de um pacote. O Estado faz de tudo para deixar a educação pública na pior das situações. Porque o filho do trabalhador só precisa ler, escrever e contar para ficar assinando contrato. Mas ele não tem que ter uma educação de qualidade que possa levar ele a refletir sobre o seu dia a dia. Então é retirado tudo, o Estado retira tudo. E aí é assegurada a educação de qualidade para aqueles que já têm. Eu sempre percebo que eu vou falar da greve. A greve acontece, ela é forte. Eu não sei por que vai perder força, eu sei que tem a sociedade e tudo mais. E ao ver da sociedade, os professores sempre perdem. Sempre perde aqueles dias que pararam, não ganha o que queria. E assim, eu vou falar como comunicólogo. Fica sempre naquela luta em que você não ganha. Isso para a sociedade fala assim, isso nunca vai dar em nada. Isso nunca vai dar em nada. Aí comparam até algumas greves de outros sindicatos, né? Os motoristas de ônibus consegue. Claro que é pro bolso do cidadão, né? Os bancários, cara, se o bancário para, é uma confusão, não sei o quê. Aí ganha de novo. Correios, a mesma coisa. Porque os professores, eu sei que é uma classe muito maior, né? Eu não sei se todo mundo está envolvido da maneira que deveria estar envolvida, mas por que, pelo menos, transparece para a sociedade dessa maneira? Deixa primeiro, a nossa posição nessa cadeia de produção, ela nos deixa em condições desfavoráveis. Porque a greve sempre foi utilizada como instrumento pelos trabalhadores, os trabalhadores das fábricas, inicialmente os da fábrica. Porque quando eles param, para a produção. Parando a produção, o prejuízo é imediato ao patrão. Então, aí o que é que o patrão faz? Tem que negociar imediatamente, porque não pode parar. Existem fábricas que, se parar 24 horas, está comprometido até as máquinas dessa fábrica. Como são os fornos aqui da Brás. Exatamente. Então, essa é uma situação. Mas e nós, trabalhadores da educação? Não, nós não produzimos bens materiais. E nós, da rede pública, nós atendemos aos filhos dos trabalhadores. Você não vai ter um filho de governo numa sala de aula com a gente estudando. E ainda tem mais outro elemento. Parar uma greve, em muitos momentos, representa economia para o Estado. Com merenda escolar, alimentação escolar, com transporte escolar. É verdade. Então, economia para os caras, né? Acaba se tornando. Eles até preferem. Como o interesse do Estado não é de oferecer educação de qualidade, parece que as coisas se arrumam. E aí a mídia coloca os professores como vilão. Exatamente. E temos mais uma outra situação, meu caro.
Nós estamos trabalhando com quem? Com filho de trabalhador assalariado, que ele ganha, vive em precárias condições. Ele vive do trabalho formal, esse ainda tem um salário um pouquinho melhor, mas aquele que do informal, aquele que está lá pela feira vendendo uma coisa ou outra, esse filho dele que está na escola. Aí o professor tem de fato um salário um pouco melhor do que eles. Tem. Como é que ele vai avaliar isso? Vai avaliar que, poxa, estão brigando por quê? Se eu estou tendo que viver em condições precárias, então a falta de compreensão do processo acaba fazendo com que aqueles que deveriam ser nossos aliados acabam se contrapondo a gente. Aí só precisa o governo vir na mídia e inventar um salário como geralmente inventam. Ah, professor, estou chorando de quê? Eles estão ganhando, e aí vão colocando valores. E aí, claro que a sociedade acaba ficando com o pé atrás, achando que nós queremos ganhar rios de dinheiro. A escola hoje, eu discuti esses dias isso, a escola hoje, ela é pensada para concurso, né, para vestibular. Tanto é que o Enem, por exemplo, acontece 5 e 12 de novembro agora, e passando o Enem, os alunos do terceiro ano, principalmente, parece que acabou o ano letivo. A escola não é vista mais como um espaço de formação para a vida. Entendeu? Formação para a vida, para você pensar na sua vida, pensar na vida dos outros, pensar no social. Então o Enem, o próprio Enem não é feito para aluno de escola pública, porque se você pega hoje, o Estado começa a aula, nós temos o ano letivo nosso, só termina este ano, que o governo diminuiu para 160 dias, o governo do Estado. O nosso ano letivo termina lá para dezembro e janeiro, mas o Enem acontece em novembro. Quer dizer, o aluno da escola pública, de fato, ainda não terminou o ano letivo. A gente falou muitas vezes em família, né? Vamos rumar, né, para o fim, que o papo foi tão bacana que a gente zerou bateria daqui, já trocou o cartão ali. Isso é bacana, eu gosto quando as entrevistas são assim. Mas eu lembro muito bem, cara, o meu avô, né, pai do Gênesis aqui, eu lembro, Luiz, o que tu tá fazendo vestibular? O que tu tá estudando? Aí eu falei, publicidade. Mas dá pra te dar aula, né? Mas dá pra te ser professor, né? Aí assim, acaba que hoje eu dou aula de inglês, né, por ter a formação, mas antigamente, cara, eu percebia que os pais queriam que os filhos fossem professores. E virou um pouco de comédia nesse sentido, né? Essa luta que a gente não consegue vencer, eu acho que influencia, sabe? Para que o professor, para que venha pessoas e chame professor de vagabundo no final das contas, entendeu? Então eu acho que a família seria importante nessa construção. Vocês percebem também isso, que a sociedade hoje já prefere que o filho tenha uma outra alternativa que não seja a licenciatura? Na realidade, a gente precisa desmistificar isso também na sociedade, entendeu? É culpa nossa também, às vezes, dos trabalhadores da educação. Passam a ideia que está se morrendo de fome. Sim. Não é assim também. A gente precisa ser valorizado, a gente precisa construir um espaço melhor para a gente trabalhar, ter melhores condições de trabalho, enfim. Então, hoje, realmente, você pergunta numa turma de terceiro ano quem quer ser professor, 1, 2 levanta a mão, no geral não quer, entendeu? Não querem, né? Precisa hoje, de fato, estar discutindo mais, refletindo mais a educação dentro do espaço escolar. Nós, trabalhadores da educação, precisamos estar discutindo isso, né? E a sociedade precisa compreender a importância dessa atividade, desse trabalho para a própria sociedade. É isso. Galera, a gente vai encerrando porque a gente já zerou alguns cartões, né? Eu espero voltar aqui ao Sintep em outras oportunidades, outros momentos de luta, né? E para comemorar também, parabéns pelo espaço. Eu acho que nos últimos anos o Sintep vem mostrando, pelo menos a Baititoa mostrando que pode ser mais forte, né? Que pode brigar pelas causas e principalmente pela educação. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu espero que tenha sido bacana para vocês. Obrigado, a gente agradece. Valeu, valeu, galera. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensar.